Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, ao canal do YouTube do programa, onde você já pode acessar os programas exibidos. Você pode mandar seu e-mail para o contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo a doutora Tereza Rodrigues de Souza. A doutora Tereza é biomédica especializada em patologia clínica. Doutora Tereza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Doutora, ginecologia e obstetrícia. Gostaria que a senhora desse uma visão geral sobre a patologia clínica e essa sua especialização para o nosso telespectador. Bem, a medicina tradicional chinesa, ela não é à toa que ela é milenar, mas ela trabalha toda a parte dos órgãos e víscera dentro do nosso corpo humano. Mas ela também faz a parte de equilíbrio hormonal, que é o que eu vou falar hoje dentro da ginecologia. Então, normalmente a mulher, ela sofre muito nesse aspecto quando ela está menstruada. Então, muitas vezes ela sente cólicas profundas e muitas vezes o diagnóstico não é preciso. Por quê? Porque é um tumor onde ele se gera abaixo das trompas. Então, o diagnóstico é bastante complicado. Então, muitas vezes, ela, se não diagnosticar a tempo, pode vir até a óbito, porque ela pode sofrer uma peritonite aguda. E dentro da medicina tradicional chinesa... Doutora, só uma perguntinha, abrindo para ele. Qual a diferença da medicina tradicional chinesa, como a senhora falou, e da medicina ocidental, a nossa medicina tradicional? Basicamente, qual é a diferença? É totalmente diferente. Por exemplo, eu vou te tratar uma dor de cabeça, por exemplo, eu vou usar os pontos, vou inserir os pontos, por exemplo, no pé e na mão. E sendo que dentro da medicina ocidental normal, o baço pâncreas é no lugar dele, da anatomia é o baço pâncreas. Então, totalmente diferente. Os pontos também são totalmente diferentes. Esse é o diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo. Para eu saber o diagnóstico, eu preciso conhecer primeiro os 5 elementos. Se eu não conhecer os 5 elementos dentro da patologia da medicina tradicional chinesa, não tem como eu chegar a um diagnóstico. Então, tem todo o processo. Eu faço uma parte muito simples, que é perguntando a data de nascimento da pessoa e o mês, para que eu saiba se ela nasceu no inverno, no verão, no outono. Um exemplo, se ela nasceu, por exemplo, no verão, eu já sei de cara que ela é fogo. E se ela é fogo, eu vou trabalhar os órgãos sensíveis dela, que é o coração e o intestino delgado. Isso é uma medicina, só para esclarecer para o nosso telespectador, não tem nada de místico aqui. Não. É uma medicina tradicional, chinesa, secular, e que se baseia nesses pontos principais. Quer dizer, não tem nada a ver com aspecto místico, nada disso. Não. É medicina mesmo. É um estudo mesmo. Então, entanto que lá na China, a pessoa que quer trabalhar com a parte de acupuntura tem que fazer medicina. Mas nós, e lá a medicina é só medicina, mas nós aqui no Brasil, tanto o biomédico como os médicos, nós podemos atuar, porque a gente estuda tanto a parte da anatomia como a da patologia. Então, como eu estava falando, um exemplo, por exemplo, uma pessoa que ela tem esse processo de cólica, né? Mas ela faz parte de todo o equilíbrio do corpo. Então, ela vai ao consultório e a pessoa vai ler a pulsologia dela para ver se o pulso dela está em corda, se ele está rápido, se ele está lento, se ele está surdo. Além disso, vai fazer uma examinação da língua para saber se está retendo... tem fleuma, né, que é uma umidade na língua. Se tem essa umidade na língua, ela também pode reter fleuma no pulmão. Então, são as precauções para que no futuro essa pessoa
sabendo já desses órgãos sensíveis, ela não venha ter por exemplo, no caso que eu citei, né, de ser fogo, de ter nascido no verão. Então, ela pode, por exemplo, já começar a cuidar do coração, que ela já sabe que é um órgão sensível, ela pode já cuidar do intestino. Quer dizer, para a medicina tradicional chinesa, quem nasce no verão já tem uma propensão a esse tipo de doença. Essas duas sensibilidades, que é um órgão, que é o coração, e uma víscera, que nós chamamos de víscera Fu, que é o órgão, que é a víscera. Então, ela já teria que precaver como, tipo, cuidar do coração. Então, tem alguns tipos de alimentação, né, um chazinho, algumas coisas que nós, dentro da fitoterapia, nós indicamos. Então, tipo, ômega 3. Está muito na moda agora, né? Todo mundo receita o tal do ômega 3. Mas é que ele faz uma faxina nas veias principais. E essa faxina que ele faz com que o colesterol caia, né? Tem chás também, que também ajudam, mas assim, o mais como você falou que está na moda mesmo, é o ômega 3. Ele é muito bom, tem a ginkgo biloba também. E são coisas baratas e simples para você precaver um futuro que você pode ter um AVC, pode ter um infarto, né? E o intestino também, existe também a faxina para o intestino. Então, ela também vai estar fazendo aquela faxina no intestino para que o intestino não venha ter um colesterol alto. E esse órgão, sendo sensível, ele vai roubar a energia dos outros órgãos, né? E ele fazendo isso, ele desequilibra a pessoa. Então, vamos supor que essa pessoa, um exemplo, tenha já essa propensão, que ela sofra nessas cólicas profundamente. Então, e ela vai deixando, não faz esse diagnóstico preciso. Então, o que acontece? Ela vai ficando fraca, né? Vai ter fadiga muscular, vai ter a diminuição de peso, vai também ter o acofeno, quer dizer, toda essa diminuição, tecnicamente falando, ela vai ter um estresse profundo. Então, tudo isso a medicina tradicional trataria ela e, às vezes, sem ela precisar passar por uma cirurgia. Essa medicina utiliza remédio? Como a nossa ou não? Ou é mais natural? Mais ervas, a parte da fitoterapia. Então, quando você faz o estudo já da acupuntura, dentro do próprio estudo, você já estuda a parte da fitoterapia, né, com chás, com ervas, né? Então, dentro dos 5 elementos, vamos supor que você seja terra. Então, você é terra, eu já sei que o teu órgão sensível já é o fígado. Então, como é o fígado, então a pessoa já tem a tendência a um estresse, mais uma raiva, porque a madeira é verde, né? Então, dentro disso, eu já vou ter, por exemplo, uma losna, um chá assim para te acompanhar. E um outro, né, para te dar um calmante, né? No caso, tudo natural. Nesse aspecto que a senhora falou dos pontos, que a senhora, na medicina tradicional chinesa, o tratamento é feito através dos pontos. Então, isso, um exemplo. Às vezes a pessoa pode estar com uma dor de cabeça, mas o ponto referente àquela dor de cabeça seria na palma da mão da pessoa. Seria mais ou menos isso? Então, um exemplo, né, da dor de cabeça. Normalmente, a pessoa vai no médico normal quando ela está com dor de cabeça, mas ela não faz aquele exame profundo. Já na medicina tradicional chinesa, eu já vou com todos esses diagnósticos, eu já vou saber se você está com a dor de cabeça porque é estomacal, se você está com a dor de cabeça porque é uma enxaqueca, porque é hormonal. Mas como? Como já sabe disso? Então, examinando a parte do pulso, fazendo, né, o exame da pulsologia, também examinando a língua, examinando os olhos, tudo isso vai me dar o diagnóstico, né, da preciso, origem da dor de cabeça. Da origem. Aí, vamos supor que seja uma dor de cabeça tipo leve, de uma pré-menstruação ou então de uma comida um pouco gordurosa. Então, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui e aqui.
Então, esses 4 pontos, e posso pegar um na auricular, que é para fazer um equilíbrio. Posso pegar o Intang também, que ele é um ponto aqui, que às vezes a pessoa com estresse, mais com a alimentação gordurosa, deu esse desequilíbrio. Então, ela já está tratada. Às vezes, com 2 ou 3 aplicações, basta. E vamos supor que ela sentiu e tomou, foi no médico, ou tomou sem diagnóstico, sem nada, e tomou ela mesma sozinha um comprimidinho lá. Então, ela vai só estar agravando mais o problema. Porque ela não está tratando a origem, exatamente. E em dores assim, nós falamos um exemplo de dor de cabeça, mas de repente tem outros tipos de dores ou doenças mais graves. A medicina chinesa trabalha da mesma forma com essas outras doenças. Vamos supor, uma doença crônica mais grave, ela é tratada da mesma forma? Olha, às vezes com um acompanhamento médico junto. Então, vamos supor que a pessoa está sentindo muitas dores nas pernas. E isso é crônico. Aí ela vai no vascular, o vascular faz uma microcirurgia lá de alguns pontos, ele manda para mim. Então, eu vou acelerar a circulação dela, vou examinar e vou ver também se a parte pedir os exames do colesterol, se tá normal, se não está, e o porquê. Perante isso também, eu vou abrindo as energias dos pontos, dos plexos, para que ela possa não ter mais aquela dor. Então, isso de imediato já tá assim, meio caminho andado, já resolvido. Mas aí, se o colesterol estiver alto, aí é outro tratamento. Mas, normalmente, eu já faço o desbloqueio, porque às vezes o próprio fígado dá incrustação com aquela energia. Então, eu abrindo a energia do fígado, eu já desencaminho bastante a parte circulatória, né, que dentro da medicina tradicional chinesa nós chamamos de Qi, que é o sangue. Na medicina tradicional nossa, na ocidental, cada vez mais os médicos estão associando o estresse da vida moderna, né, o nervosismo, a pressa, a correria, a algumas doenças ou ao agravamento dessas doenças. Na medicina chinesa também tem esse papel, o estresse tem esse papel de malefício à saúde? Tem. Nós temos um ponto bem aqui, que nós chamamos o pericárdio. Esse ponto, normalmente, nós pegamos junto com o Intang, que é o VC. Acho que tem esses pontos aqui. Tenho. Eu gostaria que... Eu vou fechar aqui o foco, enquanto a senhora fala, para o nosso telespectador ir acompanhando. E, então, o que acontece? Dentro da medicina tradicional chinesa, esse ponto que está, no caso, incrustado... Seria aqui mais ou menos na altura, no meio do peito. Isso, chama do pericárdio. Então, normalmente, a pessoa vai deixando, não liga muito, é aquela dorzinha, não liga muito, mas ele já está com um estresse profundo. Quando você toca e dói, ele já está com um estresse profundo. Então, também é um sinal que o corpo dá para a pessoa escutar. Escutar palpando, né? Então, se ele não tratar, pode levar até num infarte. Então, basta você fazer umas 5 aplicações que também está liberado. É claro que a pessoa vai ter que tomar, tipo fáfia, que é também uma ervinha, né? Pode ser também em cápsula, né? Ou pode ser em erva. Essas ervas não têm contraindicação? Olha, todas têm contraindicação porque a gente estuda, então tem que ser na dosagem certa. E sempre acompanhado por um profissional. Isso, mas a única coisa é que ela não vai te afetar o teu organismo. Por quê? Porque ela não é química. É claro que se a comida é natural, mas se você comer demais pode te fazer mal, não é verdade? Então, ela não vai fazer mal, não tem alteração, mas é claro que se é para tomar uma por dia, a pessoa vai, meu Deus, doutor, estou estressado, toma uma, toma outra, é claro que ela vai... O excesso vai prejudicar. Exato. Eu queria agora, eu vou mostrar para o nosso telespectador, a
A senhora pode ir ali na tela explicando o que seria Bem, isso. esses pontos que eu fiz, eles são bem interessantes. Pode ir apontando. Como eu estava falando, a pessoa que tem aquele emagrecimento repentino, que tem cólica todo mês, aquela cólica, né, insuportável, então ela vai fazer um ultrassom e no ultrassom pode ser que não apareça nada. Então, tem que ser muito, muito preciso mesmo. E se for uma coisa assim, aguda e que dê para o biomédico tratar dentro da medicina tradicional chinesa, esse eu estou mostrando o cisto ovariano, que ele está escondido embaixo da trompa, né? Onde eu vou tratar pegando, inserindo agulhas, tanto vertical como transversal, ao redor do cisto. Além desse tratamento, eu também vou trabalhar toda a parte do órgão genital da mulher, né? A parte ovariana. Também vou pegar alguns pontos aqui na parte da coluna cervical. Também tem alguns pontos aqui da coluna vertebral. Então, esses pontos todos vai ser acupuntura sistêmica, que eu vou usar tanto na parte do tumor, tanto na parte dos órgãos genital da mulher. Então, aqui também na parte do pubis, aqui também na parte do glúteo, aqui na mão também. Então, são esses pontos da acupuntura sistêmica, eles vão também ajudar a dar o equilíbrio, porque no momento que a pessoa já está sofrendo todo esse processo, né? Então ela as energias dela já estão baixas, né? E os órgãos que estão afetados, ele já está roubando energia. Então é importante nós também trabalhar, além da parte que ela está sofrendo, trabalhar a parte do equilíbrio. Na sua trajetória na medicina tradicional chinesa, quais foram os fatos, de repente a pessoa que procurou a senhora e falou, olha, eu já vinha fazendo um tratamento tradicional há anos e não surtiu efeito, agora eu estou me sentindo melhor. Aonde a medicina tradicional chinesa ela é mais operante? Onde a senhora sentiu que ela provocou resultados melhores e mais rápidos? Olha, eu tenho vários exemplos. Tem uma moça que ela é jogadora de vôlei, a Luciana, ela se tratou comigo. Ela chegou no consultório dizendo que ela já tinha passado por vários médicos e que fazia mais ou menos uns 4 a 5 meses que a menstruação dela não descia. Eu falei, vamos fazer uma aplicação de uma acupuntura sistêmica e eu acredito que a tua menstruação hoje mesmo vai descer, ou mais tardar amanhã. Peguei o ponto do estômago, que é um ponto tipo, um ponto assim que se tá aquela friagem, aquela fleuma, ele faz com que o qi circule. E à tarde ela me ligou e disse, doutora, a minha menstruação já desceu. Então isso é bem gratificante e é uma resposta bem de ponta. O outro foi a parte também de uma pessoa que ela estava com uma dor muscular muito intensa e eu também tratei, fazia mais ou menos uns 5 anos que ela não conseguia dobrar os joelhos e ela também ficou curada, nunca mais se queixou. E das doenças assim crônicas mais tradicionais, que às vezes a pessoa fala, não, isso daí funciona muito bem para uma dor muscular ou para uma dor que eu tinha numa junta, alguma coisa, mas olha, eu sofro de repente, eu sofro de diabetes, ou eu sofro de uma outra doença que eu já tentei, procurei tratamento e não consegui resultado. Na medicina chinesa também aparece isso? Aparece. Mas às vezes, por exemplo, no caso do AVC, né? Às vezes, o que nós podemos fazer, no caso quando já está no terminal mesmo, é mais assim acalmador, tirador, né? Porque aí ele já está com metástase, não tem muito o que se fazer. E o problema circulatório?
para as pessoas que têm, que hoje em dia, né, problema de hipertensão, circulação, às vezes o sedentarismo, a obesidade, o tratamento como é feito? Olha, na parte circulatória, como é que eu poderia estar explicando? É bem complexa, porque às vezes ela está com problema de circulação, de má circulação, mas é porque ela está com colesterol alto, mas é porque ela já vem há muitos anos com uma pressão alta, e essa pressão ocasionada do fumo, por exemplo. E então, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que querer. Então, eu posso até diagnosticar, olha, o senhor vai ficar bom, mas tem que fazer isso, isso, isso. Aí a pessoa, eu vou querer fazer acupuntura, sim, tá tudo certo, mas ela não deixa de fumar, ou ela não dá o tempo que eu preciso de 1 hora, ou antes, o pré e o pós a aplicação. Então, aí fica complicado. Eu mesmo digo, não, aí é melhor, em primeiro lugar, a consciência de querer. Porque ela está fazendo, muitas vezes, é porque a mãe quer, porque a esposa quer, mas ela, né, ainda na serotonina dela, na noradrenalina, na composição do Qi, não chegou a... Ela mesma não se convenceu. Não se convenceu. Então, eu explico tudo, porque no momento que eu insiro a agulha num ponto, eu vou estar fazendo com que a noradrenalina, a serotonina chegue naquele estímulo que a pessoa quer. Então, ela quer, então fica fácil. Ela não quer, a gente vai fazendo, ela pode diminuir, mas que comanda, né, são os neurônios. E ainda tem muita resistência, doutora? Perante os médicos, ou o próprio paciente, como a senhora falou, às vezes é uma pessoa que quer um ente, é um parente, mas existe, no brasileiro aqui, ainda tem muita resistência a esse tipo de tratamento? Ele acha que isso funciona lá na China, mas aqui não funciona? Não, até que o brasileiro, ele põe uma coisa assim na cabeça, eu estou desesperado, se eu não fizer eu vou morrer, mas eu morro de medo de agulha. Mas a agulha nossa, ela é mais fina que um fio de cabelo e ela é flexível. Então, a pessoa... É diferente da injeção? Sim, totalmente. E quer dizer, a injeção, ela vai injetando um líquido que vai, tipo, penetrando na pele. E a agulha não, você mal insere, põe um mandrilzinho, não sente nada. E também no pontinho certo. Então, não tem, mas a pessoa, né... cria na mente que é uma agulha e que, nossa, eu vou sofrer tanto, prefiro sofrer sem agulha. E os médicos? E o Conselho Regional de Medicina, os médicos, como é que eles tratam isso? Olha, contra os biomédicos ou Não, o tratamento em geral? da medicina tradicional chinesa, o biomédico, como é ele encarado aqui pela medicina brasileira? É ótima, é excelente. Nossa, é muito bom. Muito bom. Só que ainda tem, né, não sei se você viu agora esses dias, né, porque nós estávamos meio com uma rixa, uma briga mesmo, né, porque os médicos acham que só eles querem aplicar a acupuntura, sendo que os biomédicos já vêm aplicando há muitos anos. Não sei se o senhor soube uma vez que o Conselho de Medicina tomou a carteira de um médico. Não. Cassou a carteira porque ele aplicava acupuntura. Aí agora, como está em alta, ele foi lá e devolveu a carteira para o médico. Então, a Dilma vetou o que eles estavam querendo, né? E com a graça de Deus, agora nós vamos poder atender pelo INAMPS, pela prefeitura, por todos os convênios. Então, porque a gente estudou tanto quanto eles. Essa não é uma pergunta que eu ia fazer. Às vezes a pessoa quer fazer. Primeiro, o custo desse tratamento. Segundo, o que eu ia perguntar é exatamente isso. A rede pública presta esse serviço à população? Presta. Pelo INAMPS, também pela prefeitura, pelos convênios, né? E para a pessoa que eu quero fazer particular, é um tratamento caro? Não. Não é caro, não. Assim, por exemplo, quanto que é uma consulta de um médico hoje, gira em torno de, acho que depende, né, mas em torno de 350, 400. Eu, por exemplo, cobro uma aplicação de
acupuntura sistêmica, R$200. Mas eu estou fechando um convênio, aí que eu vou atender, né, pelo convênio, daí o preço já é outro, já é menor. E pela rede pública a pessoa então já tem acesso a isso também? Tem. Doutora, E é muito bom mesmo para uma prevenção ou porque ela queira saber qual o órgão e a víscera sensível dela, para ela cuidar, para ela saber o chazinho que é certo para ela, a alimentação adequada que ela precisa ou ingerir, né? Porque, por exemplo, quem tem algum órgão, por exemplo, no caso aquele que eu citei, que nasceu no solstício do verão, então ela vai ter que comer alga e muitas vezes ela não gosta, mas é bom para o órgão dela. doutora, nosso programa está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer Obrigada. a presença da senhora e colocar à sua disposição nossas câmeras para a sua consideração final. Algo que eu não perguntei, algo que a senhora queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Bom, eu só queria realmente colocar, né, sobre o tumor ovariano, que é bastante preciso o exame e que a pessoa se sentiu cólicas fortes e sempre no pós e no pré-menstrual, então que ela procurasse um biomédico para fazer acupuntura e também fizesse um exame de ultrassom, que esse exame vai ajudar ela, porque se acontecer o fato mesmo de ser um tumor, pode ser fatal, né? Pode ter uma peritonite aguda e quer dizer, o tumor estourar e ela vir até a óbito. Doutora, muito obrigado pela Obrigada. presença da senhora, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. E Obrigada. você já sabe, é o nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Segunda a sexta-feira, 00:30, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você pode acessar o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, criticar, elogiar, ter acesso aos programas já exibidos e participar diretamente. Envie seu e-mail também, contato@programa.deequilibrio.com.br. Então, não esqueça, segunda a sexta, 00:30, programa Ponto de Equilíbrio.